A psicologia do esporte, ela atua tanto numa perspectiva preventiva, para que não ocorra lesão esportiva, quanto no processo de reabilitação em si e no retorno desse atleta ou dessa pessoa à prática da atividade física ou do esporte. Eu sou o professor Luciano Lopes, sou psicólogo, atuo na área da psicologia esportiva e gostaria de ter uma conversa com você sobre essa área, que está despontando aí na psicologia, uma área relativamente recente. Apenas em 2002 o Conselho Federal de Psicologia reconheceu como sendo uma especialidade da psicologia e é uma área que tem muito a agregar, inclusive com um mercado de trabalho aí crescente a partir das possibilidades de atuação que o psicólogo do esporte possui. De uma maneira bem sucinta, a psicologia do esporte ela pode intervir em 4 áreas. A área mais conhecida, que talvez até você já tenha ouvido falar, até em função da última Copa do Mundo aqui no Brasil, é a atuação da psicologia do esporte no contexto do alto rendimento. O que seria isso? A psicologia do esporte no alto rendimento, ela foca basicamente o desempenho do atleta, o desempenho da equipe, então tratando de algumas questões como concentração, controle da ansiedade, coesão de grupo, comunicação dentro da equipe. A abordagem ela é feita tanto com os atletas quanto com a comissão técnica. Então a psicologia, o psicólogo esportivo, ele se insere em uma comissão técnica e intervém na perspectiva de incrementar o rendimento dessa equipe. Essa é a área que eu diria a vocês que talvez seja mais conhecida para o grande público. Mas além dessa, a psicologia também pode intervir em outras áreas. Uma área interessante, que essa já não é tão conhecida assim, é a intervenção do psicólogo no contexto da atividade física escolar, da educação física escolar. Então, nesse ambiente, se discute com os profissionais da educação física acerca das questões da competição versus cooperação, como o profissional deve intervir na promoção de um hábito de atividade física ainda em crianças, como se dá a relação entre esses praticantes em função do seu nível de desempenho de uma determinada atividade. Então, essa é uma área que a gente ainda tem muito a avançar, mas que a psicologia do esporte também tem muito a acrescentar nesse contexto. Uma terceira área seria a psicologia do esporte no contexto da prática de atividade física. Essa prática de atividade física pode ser uma atividade física de lazer ou pode ser uma atividade física inserida em projetos sociais onde se utiliza o esporte para intervir em algumas questões, como respeito, como controle da ansiedade, como controle da agressividade. Então é muito comum projetos sociais intervirem no contexto social a partir do uso do esporte, com crianças e adolescentes. Um tema que está muito em discussão nessa área refere-se à questão da adesão à atividade física. Esse hoje é um grande dilema, inclusive como um problema de saúde pública. Por que as pessoas entendem os benefícios da atividade física e não transformam essa compreensão em uma prática de atividade física efetiva? Por que as pessoas entram num programa de atividade física e o abandonam? Por que a pessoa se matricula numa academia e efetivamente não vai a essa academia? Então tem muitos elementos que precisam ser discutidos nessa questão da adesão à atividade física e a psicologia do esporte ela também lança um olhar bastante interessante acerca dessa temática. A última área que eu queria conversar com vocês, até com um pouquinho mais de profundidade, é o papel da psicologia do esporte nas lesões esportivas. A psicologia do esporte ela atua tanto numa perspectiva preventiva, para que não ocorra lesão esportiva, quanto no processo de reabilitação em si e no retorno desse atleta ou dessa pessoa à prática da atividade física ou do esporte. Então, em relação a esse tema da lesão esportiva, atualmente tem uma discussão que está sendo bastante presente nos noticiários, que é a lesão do atleta de futebol do Brasil, conhecido mundialmente, o Neymar Júnior, que é atleta do Paris Saint-Germain
e que saiu de uma equipe do Barcelona para ir para o Paris Saint-Germain em uma transação envolvendo valores extremamente altos aí no que tange ao aspecto financeiro, exatamente com o intuito de buscar se aproximar de ser eleito o melhor atleta do mundo e levar o Paris Saint-Germain à conquista da Champions League, né, que é um campeonato mais famoso de clubes do mundo. E o Neymar está envolto aí a uma lesão, sofreu uma lesão em uma partida e está agora iniciando esse processo de reabilitação, já passou por uma cirurgia e agora vai efetivamente começar o processo de reabilitação. Ok, o que a psicologia poderia agregar ou poderia intervir nesse contexto? É importante a gente entender que o papel da psicologia do esporte, no que tange a lesão esportiva, esse papel se estabelece em 3 momentos. A psicologia do esporte ela tem possibilidade de intervir em momentos prévios à lesão, no sentido de agir preventivamente. Esse trabalho ele se fundamenta na perspectiva de que a lesão esportiva ela é multifatorial, ela é determinada por vários elementos, dentre eles aspectos psicológicos. Então o que se faz num contexto como esse? Você aborda aspectos relacionados ao controle da ansiedade, à autoconfiança. A gente já tem estudos que indicam que o atleta que tem um alto nível de ansiedade, ele aumenta a propensão a sofrer uma lesão esportiva, assim como o atleta que tem um baixo nível de autoconfiança em relação à execução de alguns gestos técnicos. Então, se a gente consegue intervir nessas variáveis, você está contribuindo para diminuir a chance de ocorrer uma lesão esportiva. No entanto, as lesões elas são comuns nos esportes. Se a gente estiver falando do futebol, a prevalência dela é relativamente alta. Então ela vai acontecer. E a psicologia ela também tem um papel fundamental quando se fala em reabilitação. O atleta que sofre uma lesão, se a gente partir desse pressuposto do caso do Neymar, você imagine um atleta que trabalhou a temporada inteira se preparando para um jogo decisivo, em que esse jogo vai impactar em toda a realização dos seus objetivos, em que esse jogo é uma cobrança do clube pelo investimento que fez, e daí você se lesiona próximo de um jogo como esse que impossibilita a sua participação. Então, de fato, isso tem um grande poder de interferir nos aspectos emocionais desse atleta, em como ele vai lidar com a lesão. E essa forma de lidar com a lesão, ela vai impactar consequentemente no sucesso ou não da reabilitação. Então o aspecto psicológico ele é fundamental quando se fala de reabilitação esportiva. A gente tende a trabalhar com o atleta uma visão positiva do evento, a gente tende a trabalhar com o atleta o controle da ansiedade, a gente tende a trabalhar com o atleta algumas técnicas de visualização para que ele não perca tanto a questão técnica da execução da sua atividade. Então é muito importante que o psicólogo do esporte esteja presente nesse momento, até para viabilizar o suporte social necessário para dar o apoio a esse atleta e para ajudar a equipe de fisioterapeutas, médicos, profissionais da educação física que estão envolvidas nesse processo a entenderem o que essa lesão representa para esse atleta e como que esse atleta está lidando com essa lesão. Essa seria uma etapa fundamental desse processo, mas tem uma segunda etapa pós a reabilitação, que é o retorno desse atleta à sua prática esportiva. Esse é outro momento chave, porque o que a gente observa é que o atleta às vezes está clinicamente curado, mas não sente a confiança em realizar a sua atividade sem se desconectar da lesão. Então o atleta volta para a atividade física ainda com receio de sofrer a mesma lesão ou de lesionar outro membro. Então esse retorno é muito importante que se faça um trabalho psicológico com o atleta para que ele consiga se desvencilhar das lembranças negativas que a lesão trouxe e que ele consiga realizar suas atividades sem estar sob o controle desse medo, desse receio de voltar a se lesionar. Bom, a gente discutiu aqui de forma rápida, um caso que está bastante em evidência agora, até porque o Neymar é o principal jogador da seleção brasileira e a gente está
há pouco tempo de uma Copa do Mundo que vai acontecer na Rússia agora em 2018, e essa dúvida sobre o que será da seleção brasileira, do rendimento, como que esse atleta estará na Copa do Mundo, ela sem dúvida nenhuma só enaltece a importância de se haver um acompanhamento especializado na área da psicologia, da psicologia do esporte, para que a gente agregue valor a todas as intervenções que estarão sendo feitas com esse atleta. É isso, espero que você tenha gostado dessa conversa rápida sobre a psicologia do esporte, e em breve a gente vai estar produzindo aqui outros vídeos para discutir outros assuntos. E se você também tem alguma dúvida, pode deixar um comentário com uma pergunta, que vai ser uma satisfação responder e te ajudar a compreender um pouco mais a área da psicologia do esporte. Um forte abraço!